Boa noite. Boa noite. Suspeita de interferência numa investigação da PF. Num telefonema gravado com autorização da Justiça, o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, promete apoio a um servidor que acabou preso suspeito de arrendar terras indígenas a fazendeiros. Na Finlândia, a vida particular da primeira-ministra Sanna Marin mobiliza a opinião pública. O TSE determina que todo eleitor deve entregar o celular ao mesário antes de entrar na cabine de votação. Diretamente dos estúdios Globo, no Rio, William Bonner e Renata Vasconcelos entrevistam o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Uma investigação da Polícia Federal revelou que o presidente da FUNAI prometeu apoio a um servidor investigado por receber propina para alugar pastos em terras indígenas. A gravação, feita com autorização da Justiça Federal, foi revelada pelo jornal O Globo. A TV Globo também teve acesso ao áudio, gravado no dia 18 de fevereiro. Nele, Jussielson Silva, então chefe da FUNAI no município de Ribeirão Cascalheira, em Mato Grosso, conversa com o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier da Silva. De acordo com a Polícia Federal, o assunto era uma investigação da PF sobre arrendamento em terras indígenas. Jussielson conta a Marcelo Xavier que um delegado da PF tinha perguntado os nomes dos pecuaristas que atuavam na terra indígena Marauatsed, em Mato Grosso. Em relatório, a PF registra que, na conversa, Jussielson afirma que exigiu um pedido formal e que teria sido coagido por policiais federais por ter procedido dessa forma. Já Marcelo diz que Jussielson estaria agindo certo e comenta que haveria muita má vontade por parte da Polícia Federal de Barra do Garças, dando a entender que teria contatado a Polícia Federal. Na conversa gravada, o presidente da FUNAI afirma que vai apurar o caso com a PF e acionar a corregedoria da FUNAI. Eu vou dar a ciência já do caso ao corregedor lá de Mato Grosso, ao corregedor nacional da Polícia Federal aqui, e já vou acionar nossa corregedoria para atuar nisso aqui. Pode ficar tranquilo. Sim. E eu agradeço, porque a gente está na ponta da lança. Se o senhor é meu apoio de fogo, o senhor me protegendo, eu fico mais feliz ainda. Fica tranquilo aí que você tem toda a sustentação aqui, pode ficar sossegado. No mês seguinte, em março, a Polícia Federal prendeu Jussielson e outros 2 homens acusados de receber propina e intermediar o arrendamento ilegal de terras indígenas para a criação de gado. Depois da prisão, Jussielson foi exonerado do cargo. Segundo a investigação, o cacique Damião Parizané também fazia parte das negociações. A polícia diz que ele estaria recebendo quase R$900 mil por mês para participar do esquema. Jussielson, que continua preso, é suboficial da Reserva da Marinha e atuava na área indígena desde abril de 2020. Em depoimento à PF, ele disse que foi nomeado por Marcelo Xavier, atual presidente da FUNAI. A Polícia Federal afirmou à Justiça que, diante dos elementos reunidos, é possível concluir que o presidente da FUNAI tem conhecimento do que está se passando, sendo possível que esteja dando sustentação à ilegalidade, ora investigada, arrendamento em terra indígena. A PF também fala em disposição por parte do presidente da FUNAI em interferir no trabalho investigativo da Polícia Federal. Em nota, Marcelo Xavier afirmou que em nenhum momento houve qualquer tipo de questionamento ou interferência na investigação, que os áudios estão fora de contexto, que ele sequer consta no rol de indiciados ou denunciados pela prática ilícita e que a FUNAI está à disposição dos órgãos investigativos para a apuração dos fatos. A defesa de Jussielson da Silva nega que ele intermediasse o arrendamento de terras indígenas e não quis comentar o áudio. A defesa do cacique Damião Parizané declarou que o cliente é inocente, que as áreas de pastagens existentes são anteriores a 2014, quando a Justiça devolveu o território Marauatsed aos indígenas e que desde então foram induzidos pela FUNAI a fazer a locação de pastagem para não indígenas como forma de subsistência. Em São Paulo, 4 jovens foram indiciados por homicídio qualificado, suspeitos de envolvimento na morte do ambientalista Adolfo Duarte, conhecido como Ferrugem. Os jovens estavam no barco que era pilotado pelo ambientalista na represa Billings no dia 1º de agosto. Eles contaram que Ferrugem caiu na represa depois que o barco deu um solavanco. Mas o laudo do IML apontou que ele morreu por estrangulamento e não por afogamento. A defesa dos jovens disse que eles não agrediram a vítima e que foi um acidente. O
número de assassinatos no país caiu 5% nos primeiros 6 meses do ano. Foram 20.126 mortes, segundo o Monitor de Violência, uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em média, mais de 111 brasileiros foram assassinados por dia, número elevado, disseram especialistas. O levantamento considerou as vítimas de homicídios dolosos, quando há a intenção de matar, incluindo os feminicídios, latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, e as lesões corporais seguidas de morte. A ministra Maria Tereza de Assis Moura tomou posse como a nova presidente do Superior Tribunal de Justiça pelos próximos 2 anos. Maria Tereza de Assis Moura é a segunda mulher a presidir o STJ. Ela terá como vice o ministro Og Fernandes. Compareceram à solenidade os presidentes da República, Jair Bolsonaro, do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além da vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, ministros, governadores, embaixadores e representantes do Judiciário. A nova presidente do STJ citou como essenciais a independência, a transparência e o diálogo entre as instituições públicas. É essencial que o papel central do juiz seja exercido com ética e humanismo, já que serve de ponte entre o direito e a sociedade, protegendo a Constituição e a democracia. Para isso, independência, transparência e diálogo entre as instituições públicas se mostram essenciais. Também imprescindível e inegociável o respeito aos direitos humanos. Aliás, é papel elementar do judiciário a proteção aos direitos e garantias postas na lei maior, sem exclusão de nenhum cidadão. Deve-se estar aberto à sociedade em gestos transparentes e aplicar a jurisprudência de maneira consistente para que a prestação jurisdicional seja segura, íntegra e previsível e o julgamento dos processos ocorra em prazo razoável. A seguir, a agenda de campanha de candidatos à presidência. A proibição de celulares nas cabines de votação em outubro. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que o eleitor deverá entregar o celular ao mesário antes de entrar na cabine de votação, mesmo que esteja desligado. O TSE respondeu a uma consulta do partido União Brasil sobre a proibição já prevista na lei eleitoral do uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos, como máquinas fotográficas, na hora do voto. Por unanimidade, os ministros decidiram que quem estiver com algum desses equipamentos deverá deixá-lo com o mesário junto com o documento de identificação antes de votar. O eleitor não vai poder entrar na cabine com o celular no bolso, nem mesmo se estiver desligado. A proibição já tinha sido discutida ontem em uma reunião do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, com comandantes da Polícia Militar de todo o país. Hoje, o ministro disse que a decisão é para garantir o sigilo do voto e evitar qualquer tipo de pressão sobre o eleitor. A preocupação da coação no exercício do voto, ou seja, milícias exigindo que a pessoa vá com o celular e grave, não é nem tirar uma foto, grave todo o procedimento até o confirmar, para que mostre depois que votou naquele candidato determinado, indicado por determinada milícia. A questão da corrupção, o eleitor não está sendo coagido, mas se ofereceu uma vantagem, e se pretende que ele comprove, para receber a vantagem, comprove com aquele vídeo filmando a confirmação. O TSE afirma que a proibição também vai evitar fraudes e a disseminação de informações falsas, as fake news, no dia das eleições, impedindo a circulação de fotos e vídeos manipulados da urna eletrônica. Caso o eleitor se recuse a entregar o celular, o mesário deverá acionar o juiz eleitoral responsável, que poderá chamar a polícia militar. Os ministros reforçaram que quem desrespeitar a proibição estará cometendo um crime eleitoral. Se alguém fraudar essa determinação legal,
portando eventualmente um segundo celular, ou insistindo em ingressar na cabine indevassável com o celular, ele estará cometendo um ilícito eleitoral e deverá ser reprimido pelo mesário, pelo presidente, que está, enfim, presidindo os trabalhos da sessão e, se necessário, com auxílio da força policial. Isso precisa ficar bem claro. A pena para quem violar ou tentar violar o sigilo do voto pode ser de até 2 anos de detenção. Vamos ver agora o dia de candidatos à presidência da República. Ciro Gomes, do PDT, esteve na capital paulista. Ciro Gomes foi de manhã à Fundação Abrinq, onde assinou o programa Presidente Amigo da Criança, se comprometendo a trabalhar para garantir renda, segurança alimentar e educação de qualidade para crianças e adolescentes. O candidato falou também sobre os planos do governo para a educação, outro item do compromisso assumido hoje com a Abrinq. Ciro Gomes disse que vai socorrer as escolas que não atingirem as metas de avaliação do Ministério da Educação. O candidato prometeu mudar o atual padrão de pedagogia, que, segundo ele, é antiquado e estimula a evasão escolar. Também afirmou que vai reestruturar o magistério com a valorização dos professores. Estímulos financeiros, supervisão pelo governo federal de um padrão que continuará sendo operado pelos estados e municípios, mas o governo federal vai estabelecer uma supervisão e vai correr em socorro daquelas escolas que não cumprirem, nos prazos intermediários, aquelas metas de avaliação severa da qualidade da educação no Brasil. A candidata do MDB, Simone Tebet, passou o dia no Rio de Janeiro. Simone Tebet participou de uma sabatina na sede do jornal O Globo. Disse que, se eleita, vai tentar aprovar uma reforma tributária nos primeiros 6 meses de mandato. Ela criticou o chamado orçamento secreto pela falta de transparência na destinação dos recursos e defendeu maior clareza nos gastos do governo como forma de evitar a corrupção. Depois da sabatina, Simone Tebet seguiu para o hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. A candidata prometeu investir em educação profissionalizante para aumentar a produtividade na indústria e ajudar a reduzir o desemprego, principalmente entre os mais jovens. Prioridade número 1 é emprego, emprego, emprego. Fortalecer a indústria sendo parceira dela na inovação e na produtividade. A produtividade do trabalhador depende da educação, da qualificação dos nossos jovens e reciclagem do trabalhador que precisa agora, em tempos modernos, reaprender a trabalhar com a tecnologia e com a inovação. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, ficou em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia em homenagem ao Dia do Soldado no quartel-general do Exército, em Brasília. No palanque, cercado de ministros e oficiais, também estava o candidato a vice, Braga Neto. Jair Bolsonaro não discursou nem deu entrevista. Ele passou a tarde no Palácio da Alvorada, de onde saiu pouco antes das 5 horas, para um compromisso aqui no Superior Tribunal de Justiça. Era a posse da nova presidente do STJ, Maria Tereza de Assis Moura. A cerimônia durou cerca de 1 hora e 40 minutos. A seguir, como o brasileiro pode sacar o dinheiro esquecido do PIS/PASEP. A Caixa reforçou hoje que trabalhadores com dinheiro esquecido do PIS/PASEP podem sacar os recursos pelo aplicativo do FGTS. A mãe da Ângela morreu há 7 anos. Agora, a filha tenta saber se existe alguma cota do PIS que a mãe não tenha recebido. Ângela, como herdeira, tem direito. Ela trabalhou na década entre 70 e 81, mais ou menos, numa empresa privada que prestava serviço em escolas. E ela trabalhou, entendeu? Então eu queria saber se ela tem alguma cota a receber. Eu estou na esperança, né? Porque eu não sei como é que funcionava naquela época, se ela chegou a sacar ou não esse dinheiro. Em 2019, o governo federal autorizou o saque integral de cotas do PIS e do PASEP para quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988, na iniciativa privada e no setor público. O PIS é uma contribuição mensal paga pelas empresas do setor privado para um fundo destinado aos funcionários. O PASEP segue a mesma lógica, mas é destinado aos funcionários públicos. Antes de 2019, os valores só podiam ser liberados em casos específicos, como aposentadorias e doenças graves.
De acordo com a Caixa Econômica, 24 bilhões de reais em cotas do PIS/PASEP estão disponíveis para mais de 10 milhões de pessoas. O valor médio desses recursos, segundo a Caixa, é de R$ 2.300, mas, claro, depende do período trabalhado e do salário recebido na época. A maneira mais simples para sacar esse dinheiro esquecido nas contas é pelo aplicativo do FGTS no celular. Se houver recursos, vai aparecer uma mensagem no alto da tela. Você possui saque disponível. Depois é só clicar em solicitar saque do PIS/PASEP e escolher crédito em conta ou presencial. O valor pode ser creditado em qualquer banco indicado pelo trabalhador sem custo. Para receber o valor em espécie, o saque pode ser feito com o cartão cidadão até o valor de R$ 3.000, nas lotéricas ou terminais de autoatendimento da Caixa. Em caso de herdeiros como a Ângela, no aplicativo do FGTS, basta clicar em outras situações de saque. PIS/PASEP, falecimento do trabalhador. Anexar os documentos que serão solicitados, pedir o saque e seguir o passo a passo indicado no aplicativo. Os valores também podem ser pedidos pessoalmente em agências da Caixa. Passageiros da ponte aérea Rio-São Paulo já podem viajar sem um documento físico. Começou a funcionar nos aeroportos de Congonhas e Santos Dumont o embarque biométrico. Os passageiros tiram uma selfie, que é comparada às fotos da CNH e do título de eleitor digitais. A leitura biométrica é feita na área de embarque e no acesso ao avião. A expectativa é que reduza as filas. A viúva do jogador americano de basquete Kobe Bryant, morto numa queda de helicóptero em janeiro de 2020, vai receber uma indenização de 16 milhões de dólares, o equivalente a quase 82 milhões de reais. Vanessa Bryant ganhou a ação em que acusou integrantes da polícia e dos bombeiros de Los Angeles de terem compartilhado fotos do acidente. A justiça entendeu que os socorristas que vazaram as fotos invadiram a privacidade de Vanessa e causaram danos emocionais. Além de Kobe, uma filha do casal, Gianna, e outras 7 pessoas morreram no desastre. Um incêndio provocado por um bombardeio desconectou nesta quinta-feira a usina nuclear de Zaporíjia, da rede elétrica da Ucrânia. É a primeira vez que a maior usina nuclear da Europa perde completamente a conexão com o sistema elétrico da Ucrânia. A interrupção foi causada por bombardeios nas proximidades de Zaporíjia, segundo a estatal nuclear da Ucrânia. As explosões atingiram a última linha de transmissão, que ainda estava de pé por consequência da guerra. Imagens de satélite mostram o fogo na região. Nem Rússia nem Ucrânia assumem a autoria dos ataques. Horas depois do incidente, representantes da ONU informaram que o sistema foi finalmente restabelecido. Especialistas avaliam que a situação é crítica. Esse tipo de corte pode danificar sistemas auxiliares, como o de resfriamento, e superaquecer os reatores. Zaporíjia tem 6 reatores nucleares, mas desde julho apenas 2 seguem em atividade. A usina foi tomada pelos russos em março, logo no começo da guerra, mas continua sendo operada por técnicos ucranianos. Eles trabalham em condições extremamente estressantes, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica. O diretor-geral dessa agência, Rafael Grossi, disse hoje numa entrevista à imprensa francesa que a ONU está muito próxima de conseguir visitar a usina. Kiev já aceitou, Moscou já aceitou, nós precisamos ir. A seguir, a discussão em torno da vida particular da primeira-ministra da Finlândia. Estamos de volta, vamos ver como fica o tempo amanhã? Eliana Marques, boa noite. Oi, Ana Paula, boa noite para você, para o Elter e boa noite para você também. A sexta-feira vai ser ensolarada, quente e seca em toda essa região. Em Cuiabá e em Palmas, calorão de 38, 37 graus e umidade do ar entre 12% e 15%. Em Campo Grande, máxima de 32 graus e índice de 20%. Eu lembro que o ideal para a nossa saúde gira em torno dos 60% de umidade no ar. Essas capitais também vão ficar mais secas do que o ideal. Teresina e Goiânia com umidade de 22%, Brasília com 25%, São Paulo com 30%. À tarde também vai ser quente em todas elas, com 36 graus em Teresina, 32 em Goiânia e 27 em Brasília e em São Paulo. Uma dica para enfrentar o calor e o ar seco:
se hidratar bastante, beber muita água. Amanhã, o sol também brilha forte nas outras áreas que estão em amarelo aqui no mapa. Tem previsão de chuva no sul do Rio Grande do Sul, no leste nordestino e do norte do Maranhão ao Amazonas. Boa Vista, Belém e Salvador são as capitais com os maiores volumes. Mesmo assim, vão ser pancadas de chuva rápidas. Já Belo Horizonte e Rio de Janeiro vão ter tempo firme. BH com 26 graus e o Rio com 31. Agora vamos falar do fim de semana, porque vai ter mudança. No sábado, uma frente fria provoca chuva no Rio Grande do Sul, mas ainda faz calor. 31 graus em Porto Alegre. Já no domingo, a frente fria avança, o ar polar também, e aí a temperatura despenca. Na capital gaúcha, a queda vai ser de 17 graus, da tarde de sábado para de domingo. Os termômetros não devem passar dos 14 graus. Também esfria em Florianópolis e em Curitiba, com máximas de 19 e de 21 graus. Tem risco de geada também em toda essa área na segunda-feira, no sul do país. Urupema, na Serra Catarinense, pode registrar 7 graus negativos, com sensação de mais gelado ainda, de menos 12 graus. O frio chega a São Paulo e ao Rio também na segunda-feira, dia em que a capital paulista vai ter máxima só de 15 graus e o Rio de 21. Em São Paulo vai chover menos do que no Rio e o sol nem deve aparecer nas duas cidades. Na terça-feira, Ana Paula e Elter, esfria também em Belo Horizonte e em Vitória. E aí você atualiza pra gente. Obrigado, Eliana. Boa noite para você. Boa noite. O tenista sérvio Novak Djokovic, ex-número 1 do mundo, não vai disputar o Aberto dos Estados Unidos por não ter tomado a vacina contra a Covid. O torneio não exige a imunização dos atletas, mas o governo americano não permite que estrangeiros não vacinados entrem no país. Uma das líderes políticas mais jovens do planeta tem vindo a público dar explicações, não pelo que faz no governo, mas na vida privada. Ela simplesmente dançou música eletrônica numa festa particular na capital Helsinki, aos 36 anos de idade. O vídeo caiu nas redes e a primeira-ministra da Finlândia, eleita em 2019 como a líder mais jovem do mundo, há dias vem sofrendo críticas. Adversários políticos do centro e da extrema-direita chegaram a sugerir que ela estivesse drogada. Sanna Marin fez teste antidroga e provou que não tinha consumido nenhuma. Depois, uma outra foto tentou comprometer a premier. Duas mulheres se beijam com pouca roupa. Eram convidadas de uma festa que a primeira-ministra deu na casa oficial em julho. Ontem, Sanna se desculpou e explicou que a foto provavelmente tinha sido feita no banheiro da casa e que realmente era inapropriada, que não deveria ter sido publicada. A chefe do governo finlandês se emocionou ao defender o seu direito de se divertir e de dançar com os amigos. Sou humana e também preciso de alegria e leveza no meio desses tempos sombrios. E no trabalho, a primeira-ministra não se curvou diante do presidente russo Vladimir Putin, com quem divide 1.340 quilômetros de fronteira. Sanna decidiu levar a Finlândia para a OTAN, pondo fim a mais de 70 anos de neutralidade. Em apoio à primeira-ministra da Finlândia, muitas mulheres do seu país postaram vídeos ao som de rock and roll, levantando a questão inevitável: se teria provocado a mesma reação um líder político homem dançando. O Jornal da Globo é depois de The Good Doctor. Quem quiser pode rever a entrevista de Luiz Inácio Lula da Silva ao Jornal Nacional no Globoplay e no G1. Amanhã, Simone Tebet, candidata à presidência pelo MDB, vai ser entrevistada ao vivo por William Bonner e Renata Vasconcelos. Uma boa noite para você. Ótimo. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego do canal Diego Esportes e tô chegando para te avisar que hoje tem Novo Horizontino e Ponte Preta pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E no vídeo de hoje você vai ficar informado e vai saber tudo sobre esse jogo. As principais e últimas informações da equipe do Novo Horizontino e também as últimas notícias da equipe da Ponte Preta. O Novo Horizontino, que vem de derrota na rodada passada, quer os 3 pontos hoje jogando em casa para poder se aproximar do G6 e de quebra se afastar da zona de rebaixamento. Já a Ponte Preta,
que vem de vitória no clássico contra o Guarani, também vem em busca do resultado positivo para subir na tabela de classificação. Então, se você é torcedor do Novo Horizontino ou torcedor da Ponte Preta, já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta aí embaixo o seu palpite. Porque Novo Horizontino e Ponte Preta se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, no horário de Brasília, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão da Série B. A derrota para o Ituano na última rodada deixou o Novo Horizontino na 13ª posição, com 31 pontos. A equipe vive momento de instabilidade, sem conseguir emplacar uma boa sequência para se afastar de vez das equipes mais próximas da zona de rebaixamento. Já a Ponte Preta, por sua vez, chega embalada após vencer o derby sobre o Guarani. Em ascensão, com a 4ª melhor campanha do retorno até aqui, a Macaca tem 32 pontos e aparece logo acima do Novo Horizontino, na 12ª posição. O time busca a 2ª vitória consecutiva pela primeira vez na temporada, para se afastar de vez da parte de baixo da tabela. Pelo lado do Novo Horizontino, o Novo Horizontino segue com o DM lotado, e com isso o Rafael Guanais tem problemas principalmente no meio de campo. Em relação à equipe que perdeu para o Ituano, a baixa é Johnny Douglas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Barba deve ser o substituto. Paulinho também segue de fora, e com isso Romário continua na lateral esquerda. A provável escalação então do Novo Horizontino para hoje deve ter o Lucas Frigeri, Liger, Joilson, Romário e William Lepo, Barba, Danielzinho e Rômulo, Ronald, Douglas Baggio e Ronaldo. Já pelo lado da Ponte, a Ponte terá ao menos 2 mudanças. Além de Felipe Amaral, suspenso por 3 cartões amarelos, o também volante Leonaldi, com trauma no joelho, desfalca o time. Moisés Ribeiro e Richelli são as outras opções naturais para entrar no meio de campo. Mas não dá para descartar que Hélio opte também por um deles. Recue o Alisson para a função de segundo volante e entre com um jogador mais à frente, como o Nicolas ou o Bárcia. Ainda existe a situação envolvendo o Moisés Ribeiro, em recuperação de uma luxação no cotovelo. Caso não reúna condições, o sistema com 3 zagueiros pode voltar a ser usado pelo Hélio. Outra situação em aberto, mas por conta de questão técnica, é a lateral direita, entre Formiga e o Norberto. A provável escalação então hoje da Ponte Preta deve ter o Kaique França, Fábio Sanches, Matheus Silva, Arthur e Formiga, Moisés Ribeiro, Richelli e Alisson, Elvis, Fezin e Luca. O jogo de hoje ele vai ser apitado pelo Caio Max Augusto Vieira. Vai contar com o assistente 1, que vai ser o Jean Márcio dos Santos. O assistente 2 vai ser o Antônio Adriano de Oliveira. E na arbitragem de vídeo será o Eber Roberto Lopes. Aí na próxima rodada, a equipe do Novo Horizontino vai jogar fora de casa e vai enfrentar a equipe do Sport. E a Ponte Preta vai jogar em Campinas e vai receber a equipe do Bahia. Esses 2 jogos aí vão ser válidos pela 27ª rodada do Brasileirão da Série B. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo. Que vença o melhor. Fiquem todos com Deus e até a próxima.